Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com o terceiro vídeo da nossa série sobre o milagre do sobrenatural de Deus, o andar no sobrenatural de Deus. No primeiro vídeo eu falei como viver o sobrenatural de Deus, falando muito de como você trabalhar a mente para viver o sobrenatural, o milagre do Senhor. No segundo eu falei sobre receba o milagre do sobrenatural de Deus e agradeço aí a todos os que estão assistindo e compartilhando essas mensagens. Já vi que tem bastante pessoas assistindo e que Deus esteja abençoando você por isso. E hoje nós vamos falar de ative a sua fé e receba o milagre do sobrenatural de Deus. Porque nos demais vídeos, especialmente no segundo, eu dei muita ênfase sobre ativar a fé. E parece uma coisa estranha para a gente, mas no decorrer da mensagem vocês vão perceber isso. Por que muitas pessoas têm fé, diz que têm fé e reclama que nada acontece, a vida vazia, reclama e corre, busca em tantas coisas, faz tantas coisas e não recebe nada. Enfim, há uma queixa muito grande, muitas pessoas desanimando e desistindo do Senhor, alguns até tirando as suas vidas, justamente porque não aprenderam a ativar a sua fé. E hoje eu vou falar especificamente sobre a ativação da fé e todo o tema da mensagem da palavra do Senhor. A fé ativada, ela vai alcançar o trono de Deus. E você conseguirá o milagre que precisa. Nós falamos e usamos esse termo ativar, porque ele fica fácil de entender uma fé funcional, uma fé viva, uma fé que opera, uma fé que produz aquilo que ela deve produzir. Hebreus 11:1 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Começa assim. Basta você ligar a partida da sua fé, a sua ignição da fé, da mesma forma que você precisa ligar o carro para ele andar. E você vai andar, como diz a palavra do Senhor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversões das igrejas porque têm uma fé morta e vivem o natural. Jamais experimentaram viver o sobrenatural de Deus. Existem 4 situações que podem impedir você de conseguir ativar a sua fé. É importante dizer isso. Então nós vamos deixar bastante informações e depois a gente entra nos 4 passos para você aprender a ativar a sua fé. O primeiro obstáculo: o diabo não vai querer que você continue. Em Lucas 8:12, Jesus nos ensina o seguinte, falando sobre as sementes, a parábola da semente, do semeador. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A palavra salvos, o verbo aí, sodezo, significa salvar do perigo, da destruição, significa curar de uma enfermidade, salvar a alma, também significa livrar dos males que dificultam receber o livramento. O diabo não vai impedir necessariamente você de começar, mas vai tentar arrancar a palavra do seu coração para que você não continue, para que você comece, mas logo desista. Por isso que muitas vezes na vida das pessoas, eles começam projetos, começam coisas espirituais e acabam ficando pelo meio do caminho. Segundo, a incredulidade. Você não acredita que seja possível mais, que já é tarde demais. Falta-lhe fé. Marcos 6:5, versículos 5 e 6 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja bem, admirou-se da incredulidade deles. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade. Terceiro, ter um coração duro. Marcos 6, 51, 52. Jesus e seus discípulos. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos.
porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, o coração duro vai dificultar muito, com certeza. E por último, não obedecer à palavra de Deus. Aliás, a obediência é o top, é o número um de todos os atos, de todas as atitudes que Deus espera de nós. O general sírio Naamã, ele pegou lepra. O profeta Eliseu, sem badalação, se fosse nos nossos dias Naamã, um homem rico, general de um exército, seria, né, especialmente por ser rico, autoridade, os profetas iriam lá badalar, ia ser aquela coisa, todo mundo convidando, ia ser aqui, abrir as portas. Eliseu não fez nada disso. Ele mandou um mensageiro dizer para ele o que fazer, nem foi atendê-lo pessoalmente. Segundo Reis 5:10, nós lemos assim, segundo o livro de Reis, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Por ser rico e uma alta autoridade, Naamã achou que o profeta Eliseu iria pessoalmente, falaria o que ele queria ouvir. Sua reação foi a pior possível, ele ficou muito indignado. Segundo Reis 5, 11 e 12 diz, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele estava realmente um general cheio de mimimi, hein? Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então Naamã ficou realmente muito bravo. Ele esperava que o profeta Eliseu fizesse o que hoje nós vemos fazendo aqui hoje na igreja, né? Em geral, na grande parte da igreja, aquela badalação, a gente viu especialmente nas eleições, uma badalação danada, né? Mas Eliseu não fez nada disso, ele era um profeta, era um homem de Deus. Com essa atitude, ele não seria curado, mas alguns servos dele então o convenceram a obedecer, porque Deus faz milagres usando profetas que não ficam bajulando homens por causa do dinheiro e de posição. Segundo Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele teve que aprender a obedecer. Então, é uma regra importante de se lembrar. A palavra do milagre, do sobrenatural de Deus, ela virá através, então, daqueles que liberam a palavra do Senhor. E muitas vezes essa palavra ela é meia desagradável para aqueles que gostam de badalação. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus não falou do jeito que você queria ouvir, você perdeu a bênção do sobrenatural. Isso pode acontecer. O Naamã quase perdeu. Ele só não perdeu porque então acabou escutando os seus servos. Então vamos fazer a primeira pergunta. Quando a fé sobrenatural é ativada? A fé sobrenatural, ela não é a fé que faz promessas para imagens, objetos sagrados, objetos tidos aí como essa feitiçaria total dentro da igreja do Senhor, que são objetos ungidos e não sei quem ungido. Não, isso não tem nada a ver com a fé natural. Essa aí é uma fé religiosa, né? Rosa ungida, cimento ungido, e não sei mais quantas coisas ungidas. Isso é uma fé religiosa. A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano. Uma situação que precise de um milagre do sobrenatural de Deus. Lucas 5, aí nesse texto que acabamos de ler, ele diz o seguinte, e respondendo Simão, disse-lhes, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, o texto de Lucas 5, né? Nós vemos aí o milagre da pesca milagrosa. Então, Pedro e os demais apóstolos, lá, os pescadores, né, aqueles que pescavam, passaram a noite pescando e nada. Um lugar que eles conheciam muito bem e, infelizmente, nada a pescar. Pedro conhecia aquele mar como poucos. Os peixes, durante a noite, podiam ser pescados porque vinham para as águas rasas. E mesmo assim, a noite toda foi um fracasso total, pois não pescaram nada para garantir o sustento deles. Durante o dia, os peixes migram para as águas profundas. Elas são demais profundas para serem alcançados facilmente com uma rede. Por isso, Pedro pescava à noite. É óbvio, né? Como um bom pescador.
Pedro achou que a ordem de Jesus não fazia o menor sentido. Afinal de contas, durante o dia eles vão para as águas profundas, não vão pescar nada. Mas obedeceu a si mesmo e foi recompensado pela sua obediência. E isso que é importante. Qual fé eu posso ativar para o milagre? Segunda pergunta. Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. Se você não tem fé, não tem o que ativar. Mateus 8,13 nós lemos: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então o centurião, o militar, ele teve fé. Aliás, né, Jesus elogia, diz que nem em Israel ele encontrou uma fé como a desse militar. E conforme a fé dele, foi acontecendo. Aconteceu lá, o servo dele e um amigo acabou sendo curado. É um exemplo que a gente pode dar. Um soldado está na guerra. Acabou a sua munição. O soldado tem uma granada para sua defesa contra o inimigo. A granada tem um pino de segurança. Para ativar a granada, o soldado remove o pino de segurança e solta a alavanca que fica ao lado do corpo da granada. E ela vai explodir entre 1,5 minutos, entre 1,5 segundos ou até 4,5 segundos. Você precisa ter fé e acreditar no milagre. Marcos 9:23, Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas se você não ativar a sua fé, nada acontece. Você pode ir orar nos montes, pode cantar louvores, que nada acontece. Tem que ativar a sua fé. Basta ver que a maioria de quem ora nos montes e canta os louvores já mudou de igrejas várias vezes, todos com problema, procurando alguma coisa nova, desanimando e entrando em pecados, porque não vive o sobrenatural de Deus. Da forma errada tenta fazer isso quando tenta. Porque só conhece o viver natural como cristão. O soldado não vai sair por aí lançando granadas à toa. Somente quando em grande perigo, correndo risco de vida, numa situação de extrema necessidade. E você tem fé? Só quando você não usa a fé, ela atrofia, como uma parte do seu corpo, por exemplo. E aí, a fé é morta, né? Tiago 1,26, na tradução da King James atualizada, nós lemos assim: Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é morta. Quer dizer, uma fé sem ação, né? Morta, sem obras, sem ação. É por isso, um dos motivos que Deus permite que os crentes passem por situações difíceis na vida. Se você está doente e tem dinheiro, você vai ao médico, paga a consulta, faz os exames, o tratamento, você não precisa de fé. Mas se você não tem dinheiro para fazer o tratamento que precisa, comprar os caros remédios que precisa, aí você precisa ativar a fé e pedir o milagre. Se você vai ao mercado fazer compras e tem dinheiro, você paga a compra e não precisa de fé. Mas se você não tem o que comer e não tem dinheiro, você precisa ativar a sua fé para receber o milagre. Especialmente, ainda mais, se estiver desempregado, não é? Não adianta pedir a Deus mais fé, mas peça a Deus que te ajude a ativar a sua fé. Tirar o pino e soltar a alavanca da granada da sua fé. Porque pedir mais fé, se você já não usa a que tem, não vai acrescentar nada. Então, primeiro eu ativo a minha fé. Depois eu tenho que exercitar essa fé ativada. Os especialistas, eles afirmam, entre tantas coisas, que 2 são necessárias para o músculo crescer rápido. Eles dão uma lista lá, mas colocam essas 2 aqui, que eu achei interessante. Treinar de 3 a 6 vezes por semana. Não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte. Com a fé podemos dizer o mesmo. Exercite a sua fé diariamente, não desista. Terceira pergunta. Como acontece a fé do milagre do sobrenatural? A gente vai fazendo por perguntas e respostas para tentar ficar mais fácil para que todos entendam. Até eu chegar no ativar a fé. A fé sobrenatural, como eu falei, ela não é uma fé que faz promessas para imagens e objetos sagrados. Como eu disse, isso é uma fé religiosa. A fé sobrenatural não é a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural é uma realidade espiritual, porque ela é um dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, versículos 6 a 8, 9 até a parte A, nós lemos assim: E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. É dessa fé que nós estamos falando. O Espírito Santo enche o seu coração de fé, que é sobrenatural. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente. É essa fé que nós estamos falando. A fé sobrenatural, ela é espiritual. E quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa, mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado a situação ruim que você está vivendo ou difícil. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu. Vai parecer uma coisa sem valor algum. Neemias 8:10 nós lemos: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é isso mesmo. A fé natural, ela pertence, a fé sobrenatural, ela pertence à quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, onde atua o Espírito Santo, mas também atuam os demônios. Por isso que tem falsos milagres, esses milagres demoníacos. A sua fé precisa começar a ter ação de fé. Seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai. E ele usou esta oportunidade como um ponto inicial de sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaac a Deus. E Deus mudou até seu nome, né, de Abrão para Abraão. E isso é muito relevante para nós nesse momento. Quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural. Não tenha dúvidas. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa, da vida natural da reclamação, de má vontade espiritual, de boca que só diz o que não deveria dizer. Porque uma pessoa tem dificuldade para vir ao culto, ao discipulado ou estudar a palavra de Deus. Porque a sua fé é sem obras, a sua fé é morta. A sua fé sem obras é fé morta. Estabeleça um ponto inicial e não volte mais atrás. Não pare, não desista. Se o ponto inicial é ir ao discipulado, vá e não desista no meio do caminho. Ou, de repente, na igreja não tem o discipulado, tem o estudo bíblico, escola dominical, qualquer coisa parecida. Segundo, se o seu ponto inicial é orar no culto com a sua igreja, com a congregação reunida, vá e não desista no meio do caminho. Eclesiastes 7:8 diz o seguinte, na tradução da Bíblia Viva: terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. A paciência nos ensina justamente a perseverar. Dê a partida em sua fé, ative a sua fé. Saia desta zona de conforto que deixou a maioria dos cristãos ocidentais embebedados com a vida carnal. Estão bêbados da carnalidade. Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça ou o vento comece a soprar. Na zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. A fé sobrenatural acaba indo embora, na verdade. E se sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual. Gálatas 5:17, na King James atualizada, nós lemos assim: porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então é uma briga, uma batalha. Por isso atrapalha a fé sobrenatural. Quando a fé sobrenatural chegar, não perca a oportunidade. A essa altura da mensagem você me pergunta: mas pastor, como é que eu faço para ativar a minha fé? É isso que vamos tratar agora. E que você possa aproveitar bastante isso. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus? A fé ativada alcançará o trono de Deus, como eu disse no início, e você conseguirá o milagre que precisa. Dê a partida em sua fé, como ligar o seu carro. Lucas 8:46 nós lemos: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu poder. Cristo se alegrou por ver que aquela mulher ativou a sua fé.
Lucas 8,48, nós lemos: então lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, além da cura, ainda vai em paz, recebe paz do Senhor. Foi a Shalom, né? 4 passos para você ativar a sua fé. Primeiro, então anote aí, primeiro passo, desejar ardentemente a palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículos 2 a 3, ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Está falando da experiência com o Senhor. Em Romanos 10:8, Paulo diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé, você vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim e Saul. Vai acreditar em amuletos, em imagens, em objetos consagrados, em montes, em templos especiais, um monte de coisa que não tem nada a ver com a fé sobrenatural. A palavra de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a palavra de Deus é que ela moldou e molda mundos. Hebreus 11:3, nós lemos: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, daquilo que se vê. Então, a primeira coisa que a palavra nos revela sobre ela mesma. E os cristãos desprezam a palavra do Senhor. O estudar, o conhecer, né, fica no basicão. E isso nos faz... imaginem se, por exemplo, os médicos não estudassem. Como seria o trabalho deles? Imagine os professores, se eles não estudassem, como seria o trabalho deles ao ensinar? Isso também serve para os pastores e para os cristãos, né? Obedeça a palavra de Deus. Muito bem. O profeta Elias, ele foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, para que ela lhe desse comida. Uma situação que a gente pode olhar de um lado aparentemente constrangedor. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre e estava na miséria. Por que Deus fez isso? Olha a situação. Para dar de comer aos dois, pela fé sobrenatural de Deus, mas tinha algo a mais. A viúva disse a Elias, porém ela respondeu em 1 Reis 17:12. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, uma situação bem triste, não é? Se a gente for parar para ver, né? Os cavacos aí, ele se refere a uma madeira, né? Um pedaço de madeira. Elias foi o profeta que mais profundamente andou no sobrenatural de Deus. E saiu da terra de forma sobrenatural. Né? Isso, né, ele foi arrebatado vivo. Então, eu creio que isso é um fator que mostra pra gente a diferença daqueles que vivem o sobrenatural de Deus. E ele então fala para aquela pobre viúva, pobre literalmente, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, ela, 3 anos e meio, ela desfrutou de todas essas bênçãos. Ela obedeceu ao profeta Elias e o milagre do sobrenatural aconteceu. 1 livro de Reis 17:16 diz: da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então nós vemos quase todos os princípios em que nós estamos falando, né? Nesse milagre. O filho dela vai ficar doente e morrer. E Elias vai orar a Deus e que vai ressuscitar o menino. E se Elias não tivesse ido para lá? E se a viúva não tivesse obedecido a palavra de Elias, né? Que Deus usou Elias? Veja bem, desejo com fervor, com fome a palavra de Deus. O propósito de Deus não era apenas manter o sustento dessa viúva durante todo o período de seca, mas foi também ressuscitar o filho dela. O que aciona a fé sobrenatural vem pela palavra. Aí a gente precisa compreender já esse fundamento. Romanos 10:17, pela revista atualizada.
E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A corrigida fiel. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A King James fiel. Assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia na linguagem de hoje. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nesse momento, se você estiver recebendo esta palavra no coração e na mente, a fé sobrenatural, ela já está sobre ti. A palavra está sendo liberada. Você vai sentir a alegria do Senhor. Precisa recebê-la. Segundo, coloque os decretos da fé em sua boca. Marcos 11, 23, nós temos assim Jesus falando: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Disser aqui o verbo lego, quer dizer chamar, dizer, declarar, confessar, ordenar, que significa decretar, determinar, profetizar as palavras de curas de Jesus. Em Lucas 5, 4, 5, nós lemos: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra aqui é reima, que ela equivale à palavra dabar em hebraico, e ela tem muitos significados. Palavra criadora, em Deuteronômio 8:3. Palavra de oração, no Salmo 5:2 e no Salmo 17:2. Palavra de Deus. Está relacionado a evento, como Deuteronômio 4:32. Palavra individual. Quer dizer, é uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. É uma promessa que será cumprida. Não verbalize. Então aqui isso começa algo que eu tenho falado muito nos vídeos, né? A gente tem repetido aí. Não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Quer dizer, não fale aquilo que você não quer que aconteça. Palavras são sementes, palavras faladas são sementes plantadas. E palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E por último, e palavras plantadas e regadas germinam, elas dão fruto. O Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Imagens geram pensamentos, já falei isso diversas vezes, imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram resultados. E resultados podem ser bons ou ruins, vai depender aí de como foram as ações. Após receber a palavra, fale a palavra da fé. Não fale palavras destruidoras, de fracasso, palavrões, palavras podres, muitas vezes até inspiradas por demônios. Há poder em suas palavras. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem em sua vida, porque você crê no milagre. A palavra do Senhor em Romanos 4:17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Então, se nós cremos nele, nós faremos a nossa parte declarando isso. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre do sobrenatural de Deus, vai ter que converter a sua boca. Fale palavras que transmitam fé, que transmitam graça. Veja como a mulher que sofria de menstruação sem parar, ela agia. Marcos 9:21 diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então ela já foi com a fé ativada. Ela falou: é só tocar em Jesus e eu serei curada. Observe que a mulher não falava da doença, mas falava que seria curada se tocasse em Jesus. Não ficava falando de doença toda hora. Porque dizia, em Marcos 5:28 diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Terceiro passo, vamos lá. Fazer a oração da fé. Devemos orar em todo o tempo, seja ele bom ou ruim. Mas quando você recebe uma reima, como a de hoje, direcionada ao sobrenatural de Deus, isso é fatal. Em Tiago 5, 14 e 15, nós lemos o princípio. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Esse versículo ordena a toda a comunidade cristã e a seus presbíteros, né, que orem pelos enfermos para serem curados. Então a oração da fé é uma oração feita com toda a congregação. A oração da fé, quer dizer, é uma oração que nasce da fé ativada, da fé viva. Não é uma oração feita com reclamações, com queixas, ameaças. Isso é fruto. Isso que eu estou falando de reclamações, queixas, essas coisas, eu vou pressionar a Deus, isso é fruto de fé morta. Temos que ter uma vida de oração em casa também, né? Tem gente que fala, eu briguei com Deus, pressionei Deus, isso é fé morta, gente. Isso aí não resolve nada. Mateus 6,6, Jesus diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando sentir que a situação está muito grave ou exige urgência, aumente o seu poder de fogo com o jejum. Marcos 9, 28 e 29, Jesus esclareceu os discípulos. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? Fala do demônio, né, naquele garoto. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então havia a necessidade do jejum. E eles tinham que aprender isso. Foi o que o centurião Cornélio fez. Atos 10, 31 nós lemos. E disse Cornélio, falando para o apóstolo Pedro, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Foi o que Saulo de Tarso fez, naquele momento importante da sua vida, de conversão do chamado do Senhor, em que logo em sequência ele será o apóstolo Paulo. Atos 9, 8, 11. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e perguntem em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Estava lá, né? E o Ananias vai dar aquela desculpa, Senhor, esse homem aí fez muito mais. Aí o Senhor falou, esse agora é um vaso escolhido. A sua oração sozinha é uma granada. A sua oração com a igreja é uma bomba atômica. O seu decreto sozinho é uma granada. O seu decreto com a igreja é uma bomba atômica. No final nós estaremos orando assim. Quarto, ligue a ignição para ativar a sua fé. Uma mãe cananeia, ela foi desesperada a procurar Jesus por causa da sua filha possuída por demônios. Mateus 15, 22 nos narra isso. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu a oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandá-la embora, porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual, mesmo que sejam pessoas da sua própria família. No versículo 23 de Mateus 15, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Manda embora essa mulher. Jesus faz um teste na fé dessa mãe. Versículo 24 de Mateus 15 nós lemos, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher adora Jesus e pede socorro. Então a resposta da sua fé. Mateus 15, 25 diz, então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre. Mais uma vez, Jesus testa a fé dessa mulher. No versículo 26 de Mateus 15, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente só cuidavam dos cachorros quando filhotes, né? Mas quando cresciam, não se cuidava mais deles. Cristo usou aqui uma palavra que fala do cãozinho de colo, né, de estimação de uma família. A bênção da aliança é de Israel. Até aqui é essa a missão de Cristo. Mas a mulher cananeia não desiste e Jesus apenas estava encorajando a buscar, a ativar a sua fé. Mateus 15, 27 nós lemos, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Ela não exigiu mais do que aquilo. Essa mãe não pedia o que era de Israel, mas sabendo que as bênçãos são superabundantes, como que ela aprendeu isso? É interessante. Sua filha poderia ser curada sem comprometê-las. E Jesus elogia a fé tão grande de uma mulher gentia. O que uma mãe é capaz de fazer, né? Ela com certeza aprendeu muito sobre ele para chegar a esse ponto. No versículo 28 diz: Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Uma coisa tremenda, não é? Nós vemos. Você aprendeu que para ativar sua fé você precisa receber o milagre. Na verdade é assim, você aprendeu que para ativar a sua fé e para receber o milagre do sobrenatural de Deus, você precisa o seguinte: desejar ardentemente a palavra da fé, a palavra de Deus, colocar os decretos da fé em sua boca, fazer a oração da fé e ligar a ignição para ativar a sua fé. Eu vou dar um exemplo disso tudo para ficar mais fácil de vocês entenderem, se ainda restar dúvida. Você está com problemas sérios no seu casamento? Por exemplo, você não busca a palavra da fé, a palavra do Senhor. Quando conversa com alguém íntimo, sua boca só fala bobagens e desgraças. Está tudo acabado, não tem outro jeito, a não ser o divórcio. Aí nós vamos dizer, como fazer o correto? Palavra. Vem ouvir a palavra, seja no discipulado, no culto, a palavra de orientação, a palavra de Deus. Você decreta, será restaurado em nome de Jesus. Agora as palavras é de quem crê que Deus vai restaurar o seu casamento. Você ora em casa e também ora junto com a igreja, vai lá pedir oração com a igreja, vai estar com a congregação reunida. Você liga a ignição ao buscar ajuda para resolver o problema. Agora eu pedi a Deus que restaure o meu casamento, porque a sua oração, os seus decretos é para restaurar o seu casamento, nesse exemplo que eu estou dando. Então agora você parte para a ação. Você vai buscar ajuda com o seu pastor, com um conselheiro matrimonial, um terapeuta, alguém que possa te ajudar. Por quê? O milagre que você precisa é não deixar o seu casamento ser como a grande maioria dos casamentos estão acontecendo hoje, divórcio por qualquer motivo. Não é? Mesmo entre pastores, o divórcio está sendo triste. Então você não quer fazer parte desse clube. Um casamento abalado que não acabe divórcio só pelo poder sobrenatural de Deus. O exemplo 2 eu vou dar da Bíblia. A gente já aqui tem usado o Novo e o Antigo Testamento mostrando o poder sobrenatural do Senhor e mostrando a unidade da palavra de Deus. Os dois testamentos, como é maravilhoso. Então vamos lá. Uma viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu, ela estava endividada. E diz então lá em 2 Reis 4:1: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então a situação era bem ruim, porque o marido morreu, era discípulo de Eliseu, morreu e deixou dívida. E naquela época fazia isso, ia levar os 2 filhos para pagar, porque ele ia se tornar, criar esses 2 filhos como escravos. O profeta Eliseu então ajuda a viúva a ativar sua fé. Em 2 Reis 4:2 ele diz: então Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Você tem que ter fé para poder ser ativado. O que é que tens em casa? Então, qual é a quantidade de fé? O que tem fé? O que você tem? Ao que a viúva respondeu, 2 Reis 4:2, a parte B. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu ordena que ela peça emprestada vasilhas, e que não fossem poucas. 2 Reis 4:3 ele diz: então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. E Eliseu libera a palavra da fé para esta viúva. 2 Reis 4:2. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte do que estiver cheia. Então, ela agora vai fazer basicamente, põe lá aquilo quase que o de Mateus 6 lá, né? Entra no teu quarto e tal, com os filhos, mas ela tinha a palavra do profeta. A viúva obedece e o milagre acontece. 2 Reis 4, capítulo 4, versículos 5 e 6 nós temos: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O milagre parou. Ela mandou informar ao profeta, que lhe manda pagar a dívida e viver do resto. Aliás,
Porque o cristão, né, o crente em Jesus, a pessoa que serve a Deus, deve pagar todas as suas dívidas. Segundo Reis 4:7 diz, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tá aí a palavra dada. Ao terminar a mensagem, é preciso reforçar, então. Então vamos lá. Ao concluir essa mensagem, é preciso reforçar. Para você ativar sua fé e viver no poder sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre ser seus pensamentos, não pensamentos ruins. Fazer o milagre ser suas palavras, seus decretos, e não a desgraça. Ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus, porque ela molda os mundos, e a palavra, ela vai renovar a sua mente e o seu palavreado. Isso significa que você terá que mudar as suas palavras que saem da sua boca, deixar de ser um crente preguiçoso para as coisas espirituais e viver dando desculpas para não as fazer, ter compromisso com a oração da fé, com a palavra do Senhor, exercitar sua fé todo dia, em cada situação difícil que se encontre, aprender a confiar em Deus. E decretar pela fé como a mulher com hemorragia, Mateus 9:21, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Não falando de doenças, né? Então vamos orar com vocês agora para encerrar. Nós vamos praticar aqui, ativando a fé, fazendo os decretos. E à medida que eu falar, eu quero que você repita. Você faz aí e declara e creia de coração e mente. Eu declaro para 2023, eu estarei no lugar mais seguro do universo, dentro do propósito de Deus, porque eu vou andar no sobrenatural de Deus. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. Segundo decreto, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque eu creio que o meu milagre, o poder sobrenatural de Deus, já concedeu para a minha vida. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. Decreto 3. Eu declaro que em 2023 eu serei o justo que viverá pela fé. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. Quarto, eu declaro, eu recebo a palavra de Deus liberada, porque o milagre do poder sobrenatural de Deus que eu pedi, eu pela fé recebo. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. E o quinto e último decreto, eu declaro, a minha fé está ativada, e por isso eu creio que o meu milagre, o poder sobrenatural de Deus, já concedeu para abençoar a minha vida. Decretado está, e assim será em nome de Jesus Cristo. Muito bem, ficamos por aqui, encerrando essa série de 3 vídeos. A gente ainda deve publicar mais pelo menos uma mensagem falando sobre esse mesmo tema. Mas aqui está a conexão importante dessas 3 palavras, esses 3 vídeos, colocando essa palavra. Eu acho que interessante que você possa assistir as 3 mensagens, e isso vai ser muito edificante. Muito bem, se você gostou, peço que nos ajude, deixe aí o seu gostei, o seu like, né? Se ainda não fez, se inscreva no meu canal e acione o sino de notificações. E, acima de tudo, compartilhe essa mensagem com pessoas que estão precisando, estão desanimadas, perdendo a fé, com a fé fraca, enfim, que precisam aprender sobre a palavra do Senhor. Espero que você seja edificado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor possa estar a cada dia sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.